Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre relacionamento com a mãe narcisista. Se você desconfia que você tem uma relação com a mãe narcisista, já continua aqui nesse vídeo. Eu vou trazer de uma maneira bem prática para você entender as características de uma mãe narcisista. Para a gente começar falando sobre mãe narcisista, eu vou trazer uma imagem desse livro aqui, ó, A Biografia Humana, da Laura Gutman. É um livro que eu gosto muito, eu uso muito na clínica, então já fica a dica aqui para você. Vamos lá, deixa eu ver se você consegue ver um pouco essa imagem. Você percebe que tem uma menininha aí sendo engolida por um jacaré, com dentes enormes, né? E essa menininha, ela tá numa postura onde o quê? Ela não tá numa postura muito pra vida, né? Ela tá encolhida. Então, essa imagem aqui fala muito sobre a relação com mães narcisistas. Toda pessoa que cresceu com a mãe narcisista, ela vai ter essa sensação de ser meio engolido ou engolida pela mãe. Por que eu estou dizendo isso? A mãe narcisista, ela vai ser uma mistura de uma mãe que parece muito boa, muito preocupada, muito super protetora, com uma mãe que também é cruel, é uma mãe controladora e uma mãe que coloca o filho para baixo. Vocês se lembram lá daquele filmezinho da Rapunzel, aquela versão nova, Enrolados, que tem lá a narração do personagem principal com o Luciano Huck? Tem lá a relação da Rapunzel com a madrasta. A mãe narcisista, se você não assistiu esse filme, assista, porque diz muito, é muito semelhante à mãe narcisista, a madrasta da Rapunzel nesse filme. Então vamos lá. E eu quero dizer aqui para vocês sobre essa questão da mãe narcisista. Vamos começar com algumas características. Como eu disse, a mãe narcisista, ela vai ser essa mistura, esse combo daquela pessoa que você precisa muito dela. Ela é a pessoa que resolve tudo na sua vida. Ela é a pessoa mais confiável para você, porque só ela sabe das coisas. Só que, infelizmente, como a mãe da Rapunzel, você vai estar sempre nesse discurso de sua mãe sabe mais. Então, a mãe narcisista, ela traz essa perspectiva. Sou eu que sei, sou eu que tenho que dizer para você o que você faz, o que você não faz da sua vida. E aí, o que acontece? Você vai crescer sim um adulto inseguro e um adulto com medo de ir para a vida e de ter suas relações, ter suas escolhas, porque vai ter um medo enorme de errar. No primeiro vídeo dessa série, aqui nesse programa, eu expliquei um pouco sobre, de uma forma bem geral, como é se relacionar e quais são as características de uma pessoa narcisista. E se você não assistiu esse vídeo, volta lá, já assiste, vou deixar a indicação aqui para você, porque você vai ter um contexto narcisista como um todo. Então vai ficar um pouquinho mais fácil de você assimilar essas informações que eu estou trazendo aqui para você. A mãe narcisista, gente, ela vai ser aquela mãe que normalmente o que acontece, eu disse lá no primeiro vídeo, que todo narcisista, ele só vai dar conta de se relacionar com uma pessoa codependente. Então, o que acontece? Normalmente, essa mulher, ela vai escolher um homem alcoólatra, ou um homem muito passivo, que ele não fala muito, ele não o quê? Não é ele que diz muito na casa o que tem que ser feito ou não. Então, ele pode ser até o provedor, mas normalmente você vai reconhecer a sua mãe como a pessoa da casa, que é a pessoa que manda ali naquela casa. Então, o narcisista, ele só vai dar conta de se relacionar com pessoas que estão nessa passividade, onde ele pode estar na dominância, como eu disse no primeiro vídeo. Então, se você cresceu nesse lar, que a sua mãe é a figura dominante e é ela que manda, naturalmente esse discurso de sou eu que sei vai ser reforçado, né? Então, normalmente, essa mãe, ela vai ter um marido ali que é mais passivo, pode ser até o provedor, mas ele não vai envolver muito nas questões da família. Ela vai dizer o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Normalmente, quando ele sai aí desse viés, do controle dela, esse marido, ele vai ser muito criticado por essa mulher. Então, por isso que eu falei, por que essas mulheres preferem homens alcoólatras, é o que elas atraem? Alcoólatras, homens mais deprimidos, homens que já cometeram um erro. Por quê? É o combo perfeito. Como é ela que sabe, ele não tem essa confiança em si mesmo e tem os seus problemas, então fica fácil ter essa dominância. E aí esse homem vai estar sempre nesse viés.
Ele vai, porque essa relação não vai ser uma relação de marido e mulher, vai ser mais de mãe e filho também. Ele vai estar sempre testando essa mulher nesse limite. Ele vai lá, vamos dar um exemplo alcoólatra, ele vai, sai do trabalho e vai direto pro bar beber. Ele não tem relação com essa mulher, que ela é mãe. Então, assim, ele chega, ele faz o que tem que fazer na casa, ele deixa ela falar, quebrar o pau, brigar. Ela diminui esse homem, diz, ah, tá vendo? Por isso que as coisas não dão certo na nossa vida, porque você é assim, aquilo outro. Mas eles vão continuar a vida toda assim, porque a relação perfeita para ela. Eu não preciso me responsabilizar pelas coisas que não estão dando certo na minha vida, porque como eu relacionei com uma pessoa fracassada, a culpa é dele. E eu não me responsabilizando, eu também não preciso olhar para aquilo em mim, que precisa ser mudado, restaurado, que precisa evoluir. Como eu disse no primeiro vídeo, o narcisista não aceita erros e não tolera frustração. Então, naturalmente, o narcisista não acha que tem que mudar. A culpa vai ser sempre dos outros. Então, se relacionar com a mãe narcisista, normalmente vai vir com esse combo de um relacionamento amoroso e você vai ficar um pouco ali comprando a história que o seu pai é o grande vilão da vida de vocês. E as coisas não dão certo porque o seu pai é uma pessoa que comete muitos erros. E aí essa mãe, ela não vai ter essa relação com esse pai. Ela vai começar a colocar muita atenção na relação com os filhos. E toda a energia vital dela provavelmente vai nessa relação. E como ela está sacrificando para te dar a melhor educação, para que embora todas as adversidades, vocês sejam aí as pessoas que vão dar certo na vida, porque ela está fazendo isso por você, o mérito não é seu, você vai já crescer com uma sensação de dívida. Porque essa mãe, ela é uma pessoa que faz tudo por você. E ela sacrifica a própria vida, ela é extremamente infeliz. Mas ela é uma ótima mãe, então você já ficou com uma dívida. O segundo ponto é que essa mãe, ela vai começar a te educar sempre um princípio punitivo. E essa punição, ela pode ser muito clara ou ela pode ser uma punição velada. Então, é o seguinte, olha, eu faço tudo para você ser o melhor aluno. Só que eu te coloco lá, você tem que tirar a melhor nota. Mas a hora que eu vou te ensinar a tarefa, eu te chamo de burro. Eu digo que você não está sabendo fazer, eu estresso, eu grito. Então, vocês perceberam? É sempre uma mãe que ela quer que você cumpra um objetivo, mas ela não te dá material psicológico. Ela faz aquilo sempre para você fazer na raiva, sempre na punição mesmo. Então, essa mãe, ela vai sempre estar nesse lugar. Não, eu sou a mãe legal. Não, eu sou a mãe que permitiu que você faça isso. Só que aquilo, ela vai colocar uma dificuldade imensa. E você provavelmente vai ser um filho que tem muito medo de frustrar as pessoas, de errar. Porque a cobrança vai ser muito grande em cima de você. Um terceiro ponto sobre mães narcisistas é que normalmente elas vão fechar o ciclo dessa família. Na psicologia sistêmica a gente fala que tem famílias muito abertas, famílias muito fechadas e famílias semi-abertas. O ideal é que a gente seja uma família semi-aberta. O que é isso? Eu sei os valores da minha família, eu sei quais são as regras, eu conheço aqui a hierarquia, como que a gente funciona, mas eu permito que ideias novas, que pessoas novas, que o novo transite e oxigene a minha família. Famílias abertas demais, ninguém sabe de regra nenhuma, ninguém respeita ninguém, é aquela confusão. Entra gente demais, sai gente demais, e é uma família que está todo mundo muito perdido. Famílias fechadas demais, as regras, os valores são muito fechados. Então, normalmente, essa mãe, tudo que você for fazer, que te tira dessa posição aqui, dessa menininha que está nas garras, aqui nos dentes dela, na verdade, não nas garras, ela vai começar a fechar. Então, se você, por exemplo, você tem um amiguinho, que ela percebe que você está muito indo para aquela amizade, ela vai começar a falar mal daquele amiguinho na sua infância. Se você começa a gostar de coisas que não faz parte do mundo dela, música, um hobby diferente, pessoas diferentes, ela vai começar a criticar em vez de estimular isso em você. E aí você vai crescer com uma despersonalização. Aqui a menininha encolhida. Como é muito só o que a sua mãe falou, sua mãe sabe mais, você não sabe o que você gosta, quem você é. Então, como eu disse no primeiro vídeo, narcisistas só vão dar conta de relacionar com pessoas dependentes. Então, ela também vai criar filhos para ser pessoas codependentes. E aí, até nos seus relacionamentos amorosos, quem que essa mãe vai apoiar? Se você levar para casa um homem ou uma mulher que
ele entra muito nesse conceito fechado da família, que não representa uma ameaça de tirar desse lugar da mãe, porque essa mãe não desenvolveu outras relações na vida. Então, o lugar dela é de ser essa super mãe. E se você levar uma pessoa que, não, eu também preciso de uma mãe aqui, ser dependente dela, aí ótimo, porque vocês vão todo dia só ficar na casa, ela que vai mandar, ela que vai dizer o que vocês têm que fazer ou não. Então, você continua sendo a filha codependente. Mas se você leva alguém que começa a desafiar as regras dessa família, por exemplo, minha filha não pode viajar sozinha, essa pessoa te chama para viajar, essa pessoa te mostra coisas novas, ela começa a dar voz a certos gostos que você tem, normalmente essa mãe vai implicar muito e dizer que essa pessoa não é para você. Por quê? Isso quebra ali essa barreira de dominância que ela tem. Então, isso a gente está falando de uma mãe narcisista que tem a questão psicológica. Com todo transtorno a gente vai ter vieses, né? É como se, imagine uma cor, olha essa mandala aqui, a gente tem vários tons de azul. Então, a gente vai ter um narcisista leve, narcisistas extremos, que tem ali um tom mais dominante, né? E aí, uma mãe narcisista leve vai ser essa que faz chantagem emocional. Mas, se a gente for evoluindo em tons de narcisismo, a gente vai ter também mães que elas punem mesmo os filhos. Tudo que vocês manifestar que for da sua autenticidade, da sua essência, você vai ser punido. E essa punição pode ser até física. Essa punição pode ser até te ameaçar o tempo todo de abandono, de você ficar sem ninguém. Ou a gente tem mães que estão com esse transtorno tão latente que elas fazem a vida dos filhos um inferno mesmo. Então ela vai jogar uma culpa enorme simplesmente nessa criança ter nascido. E um nível mais latente ainda, essas mães vão já, desde mais o quê? Mais novas, explorar a vida desses filhos, né? Você é só uma moeda de troca. Então, a gente tem mães que vendem virgindade dos filhos, a gente tem mãe que vai prostituir os próprios filhos. Por quê? Dentro desse transtorno, o que a gente tem que entender? Narcisista dificilmente consegue ter uma troca com alguém. Então, como eu falei, é uma pessoa que não pede desculpa, é uma pessoa que não reconhece erros, é uma pessoa que está dominando, então ela coloca as pessoas a serviço dela, sendo o marido ou os filhos. Então, normalmente, você vai ter que fazer tudo que essa pessoa quer, se esse transtorno é muito grande. E você vai sentir uma culpa muito grande de ter a sua própria vida, que está independente dessa pessoa. Então, o que a gente precisa parar para pensar? Quando você está num relacionamento com a mãe narcisista, com mãe, com pai, é algo mais difícil da gente cortar. Você precisa desenvolver o seu senso de autoconfiança. Você precisa desenvolver a sua autoestima. É necessário você fazer terapia porque é muito confuso, é muito emaranhado essa questão de o que está certo ou errado sobre a forma que a sua mãe te trata. E aí, normalmente, você precisa desfazer esses nós para você começar a reconhecer limites. Você não precisa cortar sua mãe, a não ser que ela faça abusos físicos com você ou abusos psicológicos pesados, porque a mãe narcisista, ela vai ser abusiva. Você descobrir sobre a sua identidade, a sua essência, os limites para você seguir com a sua própria vida é o primeiro caminho. Sem você ter esse combustível de sair da dependência, dificilmente você vai conseguir entender qual que é o limite que você pode dar à sua mãe. Porque toda vez que você tentar colocar um limite, ela vai te diminuir, você vai acreditar naquela versão e você volta para o looping emocional. Então é muito importante procurar ajuda se você se identificou aqui com essa narrativa que eu trouxe sobre a mãe narcisista. Por quê? O primeiro ponto você precisa saber quem é você. A sua vozinha interna precisa ter essa confiança de dizer que para você ver que você também sabe que você é capaz. Essa é a única maneira de você colocar limites. Uma mãe narcisista.